chegou um ponto da minha vida em que eu comecei a me envolver com o mundo, mergulhar no pecado, cometer várias coisas que não agradavam ao Senhor. Eu conheci uma pessoa, um rapaz, um colega meu, por sinal, e assim ele recebia várias entidades, e eu sei que chegou um ponto, um período que a gente estava em um certo lugar, e eu sei que uma dessas entidades que baixou sobre ele me propôs tipo que um pacto. E eu sei que eu não conhecia muito essa situação, e eu sei que eu aceitei, porque ele me propôs várias coisas boas, assim que no mundo, tipo como mulheres, dinheiro e várias outras coisas. E tudo isso ele me deu. Mas chegou um período da minha vida que aquilo ali começou a mudar. Então, naquele momento eu comecei a ficar mais violento, me envolver mais com álcool. Chegou tempo de minha casa que eu quebrava as coisas, brigava em casa. Cheguei uma vez até sair no braço com meu próprio pai. Ele sempre foi um rapaz muito grosso, triste. Assim, ele trabalhava, não parava em serviço, brigava com pessoas em rua, bebia, chegava transtornado dentro de casa. Tive vários inimigos nesse período, pessoas que eu briguei na rua, que eu discutia, que eu bebia e me transformava. Podia-se dizer que eu me transformava em outra pessoa. E o bonzinho era uma coisa, mas quando eu tocava o álcool na minha boca era outra. E eu só parava mesmo quando eu desmaiava. Então o álcool começou a tomar conta da minha vida. Eu posso dizer que eu virei um alcoólatra, dependia do álcool, bebia às vezes para sentir alegria, sentir prazeres da vida, eu começava a beber. E comecei a usar também drogas, comecei a experimentar. E eu sei que a cada dia mais a minha vida ia se transformando, ia mudando, ia piorando. Nós estávamos numa festa, onde desde essa festa, não me lembro, era os Bambas, né? Os Bambas. Aí estava lá eu, Riva e mais outros colegas. Aí nós começávamos a beber desde cedo, saímos de casa às 7 horas da noite. Riva começou a beber, quando ficou já doidão já, não conseguia mais ficar em pé. Onde eu estava um momento com ele todo tempo, e quando de repente Riva sumiu. Aí eu fui lá fora, do nada, e quando eu apareço lá fora, eu olho o Riva deitado lá na porta da festa, onde pessoas começavam, vija, aquele não é Riva, até molhou ele de cerveja, jogaram lixo em cima dele, e onde eu vi ele totalmente sujo, tipo um mendigo. E eu sei que chegou um ponto que até próprio eu imaginava, às vezes eu ficava no meu quarto imaginando o que eu estava fazendo na minha vida. Eu pensava, às vezes eu chorava dentro do meu quarto, pensando na vida. Às vezes as pessoas chegavam, eu chegava bêbado em casa e eu estava deitado lá, e as pessoas chegavam e me falavam as situações, as coisas que eu tinha feito no dia anterior. E aquilo ali, eu ficava triste, mas eu tinha mergulhado no pecado. E eu não tinha forças, na verdade, para sair daquela vida. Fiz vários inimigos nessa cidade. Muitas das vezes eu fugi daqui, saí para outra cidade correndo, porque eu tive medo das pessoas me matarem. E teve uma situação uma vez que, no período do carnaval, um rapaz me furou com uma faca, tive 2 perfurações no corpo. Graças a Deus não me aconteceu nada, foi mesmo só superficial. Mas eu acredito que aquilo ali foi a mão de Deus na minha vida, porque Ele tinha um propósito na minha vida, um plano na minha vida. Eu sei que ninguém mais confiava em mim. Era minha mãe brigando comigo, minhas irmãs não tinham confiança em mim. Era triste. Eu chegava em casa bêbado, drogado, começava a falar muitas coisas. Eu começava a ver vultos dentro de casa, começava a ver os meus avós, meus tios que tinham falecido já. Eu começava a ver. Então aquilo ali começou a gerar um desconforto dentro da minha própria casa. E aquilo ali começou a abalar não só a mim, mas também as pessoas que estão à minha volta. Meu filho,
minha mãe, meu pai, minhas irmãs. Eu lembro uma vez aqui que a gente estava todo mundo aqui dentro de casa. Ele chegou bêbado, querendo ir para a festa e papai não queria. E ele disse que ia, que não tinha quem segurasse ele. E aí papai disse que ele que era o homem da casa, então ele segurou ele, jogou ele no chão, esperou até ele dormir, forçando, querendo sair. De todo jeito papai não deixou. Aí quando ele dormiu no chão, aí papai pegou e botou ele lá para a cama. Não tinha um bom relacionamento, era ignorante, era bravo, era muito violento. Então tudo aquilo veio a afetar. Tudo isso veio a afetar dentro da minha própria casa. E eu não era feliz, na verdade. Eu não era feliz. Sei que eu trabalhei 2 meses para arranjar dinheiro, para vir passar carnaval em Pinheiro, porque a gente sabe que Pinheiro ainda, né, é muito falado, o carnaval de Pinheiro. Então eu arrumei esse dinheiro e vim para Pinheiro. Comecei a beber 4 dias em seguida e sem me alimentar, só beber, fumar. E esse período, eu acredito que foi quando, posso dizer, o dia que eu me alertei, porque nesse período eu tive um coma alcoólico. Eu desmaiei numa praça, onde as pessoas me trouxeram para a minha casa. E depois daquele dia eu nunca mais fui o mesmo. Começou a aparecer umas tonturas. E eu sei que toda vez que eu me arrumava para ir para o carnaval, que eu botava o pé do lado de fora, a tontura aparecia. Todas as vezes. Eu fui várias vezes no hospital, fiz exame, nada dava. E a gente não sabia o que era. O meu amigo, Dedeco, que hoje é meu líder de geração, ele começou a me evangelizar. Aliás, ele já vinha me evangelizando há tempos atrás. E ele me convidou há muito tempo. E eu sabia que aquele que era o lugar certo. Então ele começou a me evangelizar e começou a me convidar para ir para a igreja, para ir na célula dele. Então eu fui um dia visitar a igreja. Fui um dia, gostei. Até comentei com uma vez com uma pessoa que disse que ia me converter, ela disse que eu não acreditava, porque eu era assim, assim. E ela disse que ela não acreditava. Eu disse que eu ia mostrar, que eu não ia ser crente, ia mudar a minha vida ia ser transformada. Então eu fui a primeira vez, mas por causa também do pecado, porque eu tinha outra situação para fazer logo depois do culto, eu não me converti. Mas eu sei que da outra vez eu fui. E aquela palavra me pegou de uma forma que eu não tive escolha. Eu não tive escolha. Aquela palavra me pegou, meu coração foi impactado por aquela mensagem daquele domingo. E naquele dia eu não aguentei, eu não tinha forças. Eu não tinha força para me levantar. Parece que a gente não tem força para se levantar no momento do convite. Deus sabia de tudo. Eu estava angustiado e Deus mandou outras pessoas. Mandou a minha irmã e minha prima, que ela chegar logo por trás de mim. Eu fiquei surpreso e me surpreendi. Então me levaram lá na frente. Naquele dia eu aceitei Jesus. Logo quando eu me converti, eu recebi uma palavra, uma revelação de Deus, em que Ele falou que eu seria um dos pilares da igreja. E naquele dia eu imaginei assim, como eu olhava tanta gente assim, há mais tempo do que eu na igreja, no evangelho, e eu dizia, como eu vou ser pilar de uma igreja? Então, a partir daquele dia, eu comecei a viver, e assim Deus foi me mudando dia após dia. Comecei a liderar uma célula, e pessoas foram se convertendo, e assim essa célula foi crescendo. E hoje, graças a Deus, a honra e a glória para Ele, já tem uma subgeração, onde tem 10 células embaixo da minha cobertura, mais ou menos 45 pessoas. Deus restaurou a vida agora de Riva, mudou. E aonde que ele hoje é líder de subgeração,
E hoje, pelo testemunho dele, eu já me converti, eu entendi o que é o caminho certo, né? Deus que transforma, Deus que capacita e Deus que muda. Porque ele restaurou, como a palavra fala, restaurou a minha vida, onde eu vivia uma vida de pecado, onde eu vivia uma vida na lama, vivia no fundo do poço, um jarro quebrado. Mas esse jarro quebrado nas mãos do oleiro, ele é moldado e ele se torna um jarro muito mais valioso ainda e bonito. Hoje ele é um rapaz já bem mudado, apesar de ter pouco tempo de ministério, tá com 1 ano e 2 meses mais ou menos, que ele se converteu, mas a transformação foi imediata. A gente vê que algum tempo atrás ele não conversava muito com a gente, com os irmãos, com os pais. Ele era mais trancado, hoje não, ele já conversa, ele dá conselho. Até com o filho dele mesmo, que antigamente ele era como se não tivesse filho. Ele chegava em casa, saía e o filho dele podia estar do jeito que tivesse, ele não ligava, não perguntava. Hoje em dia ele já se preocupa, ele coloca já algumas coisas em primeiro lugar, primeiro Deus, aí depois as demais coisas. Bom, aí a transformação dele aí foi uma bênção. Então a gente vê que para quem tem Deus no coração, a mudança vem e vem depressa. Eu queria aproveitar esse momento para pedir perdão para algumas pessoas que eu feri, que eu cometi alguma coisa, que eu fiz alguma coisa que não lhe agradou. Eu queria lhe pedir perdão por tudo aquilo que eu fiz a você, porque eu sei que naquele período que eu fiz essas coisas, foi um período da minha ignorância, foi um período de que eu não conhecia Jesus. Mas hoje em dia eu conheço a Jesus e Jesus entrou em minha vida e minha vida foi transformada. E aproveitar também para falar a você que está me assistindo, que já está assistindo o testemunho do Riva, que vocês me conheceram, amigos, viam a minha vida como era. Mas um dia eu deixei Jesus entrar em minha vida, abri meu coração e deixei ele fazer morada. E minha vida foi mudada e completamente transformada por ele. E que esse testemunho possa impactar a sua vida, porque Jesus entrou na minha vida. E quando ele entra, o lugar que ele entra, esse lugar é completamente transformado.